Graças a paz, irmãos e irmãs, sejam bem-vindos a mais uma aula, nossa quinta aula hoje, onde estamos abordando os profetas menores e hoje será o profeta Joel. O profeta Joel já é um pouquinho mais conhecido por ser citado no Novo Testamento, onde Pedro, lá no dia do Pentecostes, cita uma profecia de Joel que está se cumprindo naquele momento. Eu quero convidar você a gente primeiro fazer uma leitura e logo depois uma oração. Nossa leitura inicial será em Joel capítulo 2, versículo 28, onde diz: E acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão e vossos jovens terão visões. Vamos fazer uma oração inicial? Pai amado e querido, te louvamos e agradecemos, Senhor, nesse dia que o Senhor fez, e somos convidados pelo salmista a provar e ver o quanto Tu és bom, Senhor, nesse dia. Que a Tua bondade, Senhor, se renove sobre nós e assim possamos gozar de fato de um dia maravilhoso. E esse momento, Senhor, que nos reunimos, ó Pai, para estudarmos a Tua palavra, pedimos que o Espírito Santo esteja conosco, trazendo luz, trazendo esclarecimento aos nossos corações das Tuas palavras, ó Deus, profetizada através dos Teus santos profetas. Nesse dia, Senhor, esteja realmente trazendo edificação sobre cada um de nós, ó Pai, a partir dos textos que nós vamos estar lendo, Senhor. Pedimos esse auxílio em nome de Jesus. Amém. Para darmos inícios, vamos falar um pouco sobre o profeta Joel, que na verdade não dá para falar muito, porque o profeta Joel é diferente dos outros profetas, como Amós. Amós, ele diz a localidade em que ele está. Outro diz em que tempo ele se encontra quando ele se refere ao rei da sua época. Então isso dá para precisar mais ou menos. Mas Joel, ele não cita nem localidade onde ele vive e nem qual era o rei que reinava no seu ministério profético, na época que ele estava profetizando. Então fica difícil de precisar. O que nós temos é duas propostas de estudiosos e biblistas de que Joel possivelmente profetizou no ano 830 a.C., isso bem lá para o passado, quase um dos primeiros profetas entre os profetas menores, mas isso não é uma certeza. A outra proposta que os estudiosos dão é de que a profecia de Joel seria já no pós-exílio. E uma coisa que é interessante é que quando a gente vai atrás na Bíblia sobre referências a esse nome Joel, nós encontramos 12 Joel, e nenhum deles é esse, porque esse aqui é o único onde ele mesmo faz uma referência de quem ele era filho, que era de Petuel. Então os outros que é citado na Bíblia não tem essa referência, então não dá para dizer de qual dos 12 profetas seria Joel. Mas então a gente realmente não tem condição de precisar a época que ele vive. A questão de a gente conseguir às vezes precisar qual é a temporalidade que o profeta vive é porque a gente fica sabendo, por exemplo, quais são os conflitos e o contexto que ele está, e dá para poder entender muito bem para onde está direcionando a mensagem dele a respeito de que assunto, né? E também quando nós entendemos o lugar, fica um pouco mais fácil também para entender assim a relevância da mensagem do profeta. Mas como nós não temos esse dado, nós vamos ter que realmente nos prender somente à mensagem em si. E como não tem data para precisar a temporalidade dele, então a mensagem ela ganha uma abrangência que ela pode servir para quase todas as temporalidades. E principalmente nesse quesito aqui de Joel, porque Joel ele é um dos profetas onde vai falar desde a queda de Judá até o retorno da pessoa de Jesus Cristo. E nós vamos ver isso calmamente nesse profeta. Mas para nós darmos início sobre essa questão justamente da mensagem e a temporalidade, que serve para uma abrangência muito grande, ele faz essas perguntas logo no versículo 2 e no versículo 3. Ouvi isto, vós, velhos, e escutai, todos os habitantes da terra. Aconteceu isso em vossos dias, ou nos dias dos vossos pais? Então ele está fazendo a pergunta para as pessoas da sua época, se aquilo que ele vai profetizar já foi visto, ou se já houve alguma situação parecida com o que ele vai dizer. E aí ele conclui o seguinte: narrai isto a vossos filhos, e vossos filhos façam a seus filhos,
e os filhos destes a outra geração. Ou seja, então ele está dizendo claramente que essa mensagem ela tem uma dimensão temporal muito extensa. Ou seja, aquelas pessoas da época dele que iam ouvir a mensagem, as profecias dele, tinham que narrar verbalmente, oralmente, de geração a geração, porque realmente o cumprimento da profecia toda ia ser muito extensa. Então, isso já é uma coisa muito boa para nós já pegar isso no começo, porque nós vamos ver aí muita coisa a respeito de profecia que abarca até os nossos dias de hoje e até a vinda de Jesus, na verdade, né? A estrutura do livro de Joel, desse pequeno livro, que tem 3 capítulos somente, pode ser entendida dessa forma. Do capítulo 1, do versículo 1 até o capítulo 2, versículo 11, você tem aí o anúncio de juízo e convite ao arrependimento. No capítulo 2, do versículo 12 a 33, você tem a misericórdia do Senhor e a promessa de derramamento do Espírito. E no capítulo 3 todo você vai ter o julgamento das nações e paz para o povo de Deus. E aí nós vamos ver Joel a partir dessa estrutura para nossa compreensão. Então o primeiro ponto que nós vemos na estrutura, o anúncio de juízo e convite ao arrependimento. Tudo aquilo que ele vai agora estar narrando na sua profecia, ela remete a alguma coisa do passado. Porque Deus ele estabeleceu uma aliança com Israel. Se Israel cumprisse a aliança cabalmente, eles recebiam todos os benefícios da lei. Se eles quebrassem, teria as penalidades da lei, como nós já nos referimos nos outros profetas. E aí, para nossa compreensão do que Joel vai dizer, eu gostaria de remeter primeiro a esse texto de Deuteronômio capítulo 28, dos versos 15 a 18, que você pode acompanhar aí, onde diz: Será, porém, que, se não deres ouvido à voz do Senhor teu Deus, não cuidando em cumprir todos os seus mandamentos e seus estatutos que hoje te ordeno, então virão todas essas maldições sobre ti e te alcançarão. E aí ele começa a enumerar uma série de maldições que pode acontecer se o povo não atentar para a obediência dos mandamentos. E aí eu selecionei alguns aí que dizem assim: maldito serás a tua cidade, maldito será o campo. Presta atenção nisso. Maldito o teu cesto e a tua amassadeira. Bendito o fruto do teu ventre e o fruto da tua terra e as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas. Ele está falando aqui de agricultura e está falando aqui de pecuária, que basicamente é a economia toda de Israel, né? Então, eles seriam malditos nessas questões. Mas ainda no capítulo 28, versículo 38, ele diz assim: lançarás muita semente ao campo, porém colherás pouco, porque o gafanhoto a consumirá. Tendo isso como base, como pano de fundo para uma compreensão de Joel, nós vamos ver agora Joel falando do julgamento de Deus, do juízo de Deus, que já tinha sido profetizado lá por Moisés. Então, Joel no capítulo 1, versículo 4, ele vai começar a trazer agora o juízo de Deus baseado naquilo que já tinha sido a constituição, né, a aliança estabelecida entre benesses e maldições. Então no versículo 4 ele diz: o que deixou o gafanhoto cortador, comeu o gafanhoto migrador. O que deixou o migrador, comeu o gafanhoto devorador. E o que deixou o devorador, comeu o gafanhoto destruidor. Lembra-se que em Deuteronômio ele fala da maldição sobre o campo, sobre os animais, sobre a terra, e fala sobre essa questão de que eles vão plantar, vão semear, mas eles não vão colher praticamente porque o gafanhoto viria. Então está aqui o juízo de Deus cumprindo aquela profecia. E como é que se entende essa questão desses gafanhotos? Para quem é mais antigo no Evangelho, com certeza já deve ter se deparado com muitas interpretações sobre essa questão dos gafanhotos, e principalmente da teologia da prosperidade, onde os teólogos e pregadores da prosperidade falam sobre essa questão de que se você não for fiel no dízimo, se você não for fiel nas ofertas, o gafanhoto vai acabar com todas as suas finanças, né? Você deve ter ouvido alguma coisa sobre isso. Mas eu queria trabalhar duas coisas aqui que falam sobre a questão das pragas. Então, uma
possível interpretação desse texto é de que, de fato, Deus mandaria uma praga de gafanhotos nas lavouras, destruindo assim. Por que tem essa questão? Nós temos que sempre ter em mente de que Israel tinha um vínculo com Deus, e esse vínculo com Deus era a lei. O que conectava Deus e Israel era a lei a partir de uma promessa. A promessa que Deus deu a Abraão lá, de que a descendência dele ia herdar toda a terra de Canaã. 400 e poucos anos depois, quando Deus tira, através de Moisés, o povo do Egito, 40 anos no deserto, e faz depois eles entrarem nessa terra, todos os mandamentos estão ligados justamente a essa terra. Se eles obedecessem os mandamentos, a terra seria abençoada. Se eles desobedecessem os mandamentos, a terra seria amaldiçoada. E o extremo da desobediência é eles saírem da terra. Então, por isso que a terra agora está sendo amaldiçoada pelos pecados de Israel. E pecado de Judá, principalmente, que essas profecias são a Judá. Né? Nós já vimos os outros profetas anteriores, nos 4 aulas anteriores, onde os profetas falam mais de Israel. Aqui Joel já começa a falar relacionado a Judá. Então Judá também ia sofrer as consequências do juízo de Deus pela desobediência à lei. E como eu falei, né, a primeira ordem de maldição para a desobediência está vinculada à terra. Então a agricultura e a pecuária deles iam ser prejudicadas. Então a primeira possibilidade de interpretação do versículo 4 aqui é de que Deus realmente mandou uma praga de gafanhotos nas lavouras e acabou com tudo. Os textos ali dão um pouco justamente desse entendimento mesmo. Mas também pode ser interpretado a partir também de que aí você tem 4 características de gafanhoto, né? Gafanhoto cortador, gafanhoto migrador, gafanhoto devorador e gafanhoto destruidor. Uma possível interpretação que esse texto seja uma alegoria para falar dos 4 inimigos que Israel, Judá teria daí em diante. Então, a queda de Israel vai começar com a Babilônia, que leva todas as pessoas cativas para a Babilônia. Depois da Babilônia, ela é vencida pela Pérsia. A Pérsia domina Judá. A Pérsia ela cai e quem domina é o Império Grego, a partir de Alexandre Magno. E por último, depois, quando Alexandre Magno morre e todo o Império Grego é meio que dividido, aí a Roma começa a crescer e torna-se uma grande dominadora também de Judá. E aí vai escravizar através principalmente do imposto, né? A forma que os romanos escravizavam os povos que eles invadiam era cobrando impostos pesados, que você vai ver basicamente isso muito no Novo Testamento. O Novo Testamento fala sobre essa questão dos impostos e desses prejuízos que Israel tem por conta da dominação romana. Então são essas possíveis 2 interpretações. São 4 tipos de gafanhotos, então seriam 4 impérios que estariam, na verdade, devastando Israel, estaria trazendo para Israel esse período de seca, de sofrimento, de dor e tudo mais. Né? E ainda no versículo 10, reforça essa ideia, dizendo assim: o campo está assolado e a terra de luto, porque o cereal está destruído, a vida se secou, as olivas se murcharam. Ou seja, é uma referência de fato de que Israel está destruída, e principalmente toda a sua economia está destruída, o seu governo está destruído, eles não têm mais governo, não têm mais nação, então eles realmente perderam tudo e sofreram o duro juízo de Deus. Ou seja, o capítulo 1 de Joel até o capítulo 2, versículo 11, está falando aqui do anúncio do juízo de Deus, é o cumprimento àquilo que tinha sido acordado lá em Deuteronômio que nós lemos. Ok? Então, agora vamos falar sobre o arrependimento de Israel. Deus convida o povo a se arrepender. Né? Lembra que nós falamos em Jonas? Deus ele tem o seu julgamento, ele tem a sua sentença, mas diante da humilhação do povo, diante do arrependimento, Deus
ele muda seus planos e pode trazer assim a salvação, como Deus concedeu salvação a Nínive, né? Então, Joel está justamente agora fazendo esse convite para que as pessoas se arrependam. Lá em Jonas nós falamos de que Nínive foi um grande motivo de vergonha para Israel, por conta de que eles que não são eleitos se converteram. E o povo de Israel e o povo de Judá, quando é convidado a se converter, não se converte. Mas pelo menos Deus faz o convite. Então você tem aí no versículo 13 isso. Cingivos de pano de saco e lamentai, sacerdotes. Uivai, ministros do altar. Vinde, ministros do meu Deus. Passai a noite vestidos de pano de saco, porque da casa de vosso Deus foi cortada a oferta de manjares e a libação. Então, primeiro ele está fazendo um convite às autoridades judaicas para que eles sejam os primeiros a se humilhar e se converter. O rei de Nínive ordenou para que o pessoal fizesse jejum, ordenou para que o pessoal se vestisse de pano de saco, né? Então, eles daqui estão sendo convidados, mas historicamente sabemos que eles não fizeram isso. Ainda no capítulo 2, versículo 12 e 13 fala: ainda assim, agora mesmo diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, com choro e com pranto. Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor, vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e se arrepende do mal. Então, Deus lança esse convite como uma espécie de chance para que eles se arrependam, e assim a penalidade para eles não venha, o juízo para eles não venha. Mas, como eu falei, diferente daqueles ninivitas, o povo aqui não se arrepende, não chora, não pratica jejum e realmente acaba recebendo todo o julgamento de Deus. E aí, eu queria falar agora de um interlúdio, antes de te abordar o capítulo 2, 13 em diante, que é sobre o dia do Senhor. O Joel, assim como alguns outros profetas, fala muito do dia do Senhor. O dia do Senhor é um dia de julgamento e redenção. Esse dia, ele tem uma temporalidade um pouco difícil de se entender, porque a Bíblia ela trabalha o tempo de uma forma um pouco diferente às vezes. O dia do Senhor, para a nossa teologia reformada, ela começa na primeira vinda de Jesus e finaliza na segunda vinda de Jesus, quando Jesus vier em glória para poder acabar com todos os inimigos e fazer o grande julgamento, né? Então, o dia do Senhor ele é uma temporalidade muito grande. Então, houve uma visitação já do Senhor na pessoa de Jesus Cristo, na primeira vinda, onde ele pregou o Evangelho, curou pessoas, fez milagres e morreu na cruz do Calvário por cada um de nós. Ele começa o dia dele ali e prossegue. Jesus ele reina em glória, e aí o dia do Senhor se termina, tem um ponto ápice, quando ele voltar em glória com seus santos anjos e a igreja também, eu vou já falar sobre isso. Ele vai vir com a igreja e aí julgar todas as nações da terra. Então o dia do Senhor é um dia realmente muito longo. Por isso que uma coisa que nós vamos ver no Joel e em outros profetas é que você tem uma profecia que parte dela já se cumpriu e parte não. E aí nós vamos ver um pouco sobre essa questão, né? Mas aqui no versículo 15 do capítulo 1 diz o seguinte: que dia, porque o dia do Senhor está perto e vem como assolação do Todo-Poderoso. Então ele está falando de que é próximo à vinda do Senhor e vem como uma assolação, vem para arrasar tudo. Aí no capítulo 2, versículo 1 diz: tocai a trombeta em Sião e dá voz de rebate no meu santo monte. Perturbem-se todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem, já está próximo. Então, mais uma vez, ele fala: o dia do Senhor vem, tocai a trombeta. A ideia de tocar a trombeta é para manter-se alerta, né? Existia alguns toques de trombeta em Israel, que existia já um código sobre essa questão. E aqui, nesse caso, a referência de tocar a trombeta é para que o povo se mantivesse alerta, porque o dia do Senhor já está chegando. Ainda no versículo 11, vai dizer: sim, grande é o dia do Senhor e muito terrível, quem o poderá suportar? Então, nós vemos aí que realmente não é uma coisa
tão simples essa vinda, não é uma coisa assim tão amena. Ela tem uma dimensão muito grande e poderosa de julgamento. E aí, o último versículo, no capítulo 2, vai falar sobre isso. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Então, Joel ele dá muita ênfase à questão do dia do Senhor, que é o dia do julgamento, mas também o dia de redenção. Jesus ele já redimiu aqueles que nele crerem desde a sua morte e ressurreição, continua redimindo até a sua segunda vinda. Quando ele vier na sua segunda vinda, aí é só julgamento, né? Então é uma coisa que nós temos que ter sempre em mente quando a gente vê na Bíblia essa expressão dia do Senhor com D maiúsculo, está se referindo a julgamento e redenção da parte de Deus. Uma coisa que é interessante que nós vemos na Bíblia é sempre assim, que o julgamento está sempre ligado à redenção, porque foi assim que exatamente aconteceu com Jesus Cristo. Jesus Cristo, quando ele morre na cruz do Calvário, o que está acontecendo ali é julgamento e redenção. Deus está julgando os pecados do mundo na pessoa de Jesus Cristo. Ele é o Cordeiro Jesus Cristo. Jesus Cristo está sendo sacrificado. Por isso que a Bíblia fala de expiação. Jesus está sendo expiado, né, pelos nossos pecados ali na cruz. Então já é um julgamento de Deus. Deus está julgando todos os pecadores em Cristo Jesus. E aqueles que têm fé nele se apropriam também do quê? Da redenção, né? Se Jesus está sendo julgado, aqueles que têm fé nele são os beneficiários da redenção causada por essa morte. Ou seja, a gente não morre mais, Jesus já morreu, e a gente usufrui agora da salvação em Cristo Jesus. Julgamento e redenção já estava lá na cruz, onde o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, estava sendo julgado por Deus, e ao mesmo tempo em que ele morre na cruz do Calvário, ele morre pelos pecados de todos aqueles que nele crê, e aí automaticamente esse se encontra salvo. Tenha sempre esse entendimento para que a gente entenda o projeto de Deus na Bíblia. Então agora, capítulo 2, a segunda parte da estrutura de Joel, ele vai trabalhar a misericórdia do Senhor e promessa de derramamento do Espírito. Então tem aí o versículo 18 e 19 que diz: Então o Senhor se mostrou zeloso da sua terra, compadeceu-se do seu povo, e respondendo lhe disse: Eis que vos envio o cereal e o vinho e o óleo, e deles sereis fartos, e vos não entregarei mais ao opróbrio entre as nações. Então aqui você vê a primeira parte aí desse capítulo 2, que é a misericórdia do Senhor. Ele está falando dessa misericórdia que ele vai depois conceder a Israel quando ele vier salvar o seu povo. E aí, se a penalidade foi acabar com a economia deles, com a agricultura e com a pecuária, agora a bênção de salvação, para a linguagem que Israel entendia, tem a ver então com cereal, com vinho, com óleo e farturas, né? E agora não ser mais também vergonha para as outras nações, não vai ser mais espalhado entre as outras nações. Deus está dizendo que ele é misericordioso para com esse povo, e o remanescente será salvo, que é aquilo que Paulo fala lá em Romanos capítulo 11. E aí agora a promessa de derramamento do Espírito. E acontecerá depois que derramarei o meu Espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão, e vossos jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu Espírito naqueles dias. Esse texto aqui nós conhecemos na pregação de Pedro, em Atos capítulo 2, quando acontece o Pentecostes. Eles recebem o Espírito Santo, eles começam a falar em outras línguas, alguns dizem que eles estavam bêbados, não. Pedro responde, e o que está acontecendo é a promessa do profeta Joel, que nos últimos dias Deus derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. Então começa exatamente ali de Deus derramar o seu Espírito sobre os apóstolos, sobre os discípulos de Jesus, e continua derramando o seu Espírito ainda hoje, até a segunda vinda de Jesus. O Espírito continuará sendo derramado sobre todo aquele que crê em Cristo Jesus. E a importância de Deus estar prometendo derramar o seu Espírito é porque se Israel quebrou a primeira aliança, se Israel desobedeceu a primeira aliança, aquela aliança ela já serviu. Israel, principalmente, já foi destituída,
Judá está para o exílio, e quando esse pessoal volta, apesar de que eles tentam ainda se agarrar ao Antigo Testamento, às leis mosaicas, toda aquela coisa, mas os profetas já deixam claro que aquele testamento ele já não tem muita mais validade. Ele não consegue cumprir um propósito maior. O propósito que ele tinha de lei como letra, ele cessou porque Israel não cumpriu, desobedeceu completamente, já foi penalizado por Deus através do exílio. E na promessa de uma nova aliança, nessa nova aliança ela está vinculada na pessoa de Jesus Cristo, que ele estabelece a nova aliança. No dia da ceia, Jesus diz: eis que estabeleço uma nova aliança no meu sangue. Então Jesus derrama o seu sangue, né? Estabelece uma nova aliança agora com todo aquele que nele crê. E essa nova aliança ela não tem mais a mesma dimensão da antiga aliança, que era letra morta. Agora ela é uma letra viva pelo Espírito de Deus. Paulo vai dizer em Romanos capítulo 2 em diante, ele vai dizer que agora o verdadeiro israelita, o verdadeiro judeu, é aquele que, em vez de uma circuncisão da carne, agora tem uma circuncisão no coração, pelo Espírito. Ele deixa muito claro isso, pelo Espírito. O Espírito Santo agora ele escreve a lei de Deus, não mais em pedra, mas agora na carne de nossos corações, para que nós obedeçamos a Deus na força e no poder do Espírito Santo. Por isso que essa promessa do Espírito Santo ser derramado tem uma importância muito grande para nós, porque Deus está dizendo o seguinte: quando eu for usar de misericórdia, quando eu renovar uma aliança, agora ela será de uma dimensão da ordem do Espírito, e assim, já que a letra matava, o Espírito vai vivificar. Aí Jesus fala a Nicodemos que aquele que não nascer da água e do Espírito não verá o reino de Deus, porque agora a nova aliança está totalmente ligada ao Espírito. Isso é muito importante para a nossa compreensão e do porquê Deus profetizou sobre o seu Espírito. E ainda, ele diz assim: e acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no Monte Sião e em Jerusalém estarão os que forem salvos, como o Senhor prometeu, e entre os sobreviventes aqueles que o Senhor clamar. A partir de agora, vai ser salvo todo aquele que invocar o nome do Senhor, todo aquele que confessar Jesus como seu Senhor, como seu Salvador. Essa é a compreensão que nós cristãos agora temos claramente. Jesus disse: todo aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do meu Pai que está no céu. Todo aquele que me negar ou se envergonhar de mim entre os homens, eu negarei diante do meu Pai que está no céu. Essa confissão, esse invocar o nome do Senhor, faz parte agora dessa nova aliança que é estabelecida pelo Espírito. Paulo fala isso claramente, você conhece esse texto de Romanos capítulo 10, diz: se com a boca confessar que Jesus Cristo é Senhor, serás salvo. Então essa que é a ideia de nós agora também, né, invocarmos o nome do Senhor, testemunhar o nome do Senhor e assim recebermos de Deus a salvação. Agora, já no terceiro capítulo, ele vai tratar do julgamento das nações e paz para o povo de Deus. Israel foi julgada e o instrumento de Deus que julgou Israel foi as nações. Deus usou as nações de instrumentalidade para penalizar Israel, tirando eles da terra, que era o vínculo, ele é espalhando para outros lugares. Israel toda foi dividida em vários lugares pela Síria. Babilônia também levou o remanescente de Judá, de Jerusalém, para a Babilônia. Então, foi as nações que foi o instrumento de Deus. Mas Deus tem propósito com Israel, fez esse pessoal voltar para lá. Começou o sionismo naquela época, mas o sionismo está até hoje. Hoje em dia também muitas pessoas estão voltando para a terra de Israel. E existe uma promessa que ainda não se cumpriu, de que de fato quando Jesus vier, então ele vai atrair o povo judeu totalmente espalhado da terra para aquela terra novamente, como se fosse uma espécie de uma capital mundial, né? Existe promessa relacionada a isso. Isso nós chamamos de sionismo, que é o retorno a Israel. Foi um movimento que começou em 1948, depois da Segunda Guerra Mundial. A ONU ela deu uma chancela para que Israel criasse o Estado judaico.
E depois que foi criado o Estado judaico, aí começou o sionismo, que é o retorno daqueles que estavam dispersos para a terra. E se Deus, que tem uma promessa para Israel de retorno, aquela coisa toda, agora Deus está dizendo o seguinte: esses que foram instrumento para julgar vocês, agora eles serão penalizados. Nós vamos ver uma coisa muito interessante em Obadias. Obadias, a profecia toda dele é para uma nação que não é judaica. Quando uma nação, mesmo que ela tenha sido instrumento de Deus, ela assola Israel ou assola Judá, essa mesma nação, mais tarde, ela vai também ter o seu julgamento, vai ter o seu juízo também. Quando formos falar de Obadias, nós vamos referir melhor sobre isso. Mas aqui já existe um esclarecimento sobre essas questões. Então, entre as nações também vai acontecer de eles serem julgados por Deus, porque eles foram causa também da destruição de Israel e de Judá. Então, Joel 3, 9 e 10 diz: proclamai isto entre as nações, apregoai guerra santa e suscitai os valentes. Cheguem-se, subam todos os homens de guerra, forjam a espada das vossas relhas de arado e lança das vossas podadeiras. Digo fraco, eu sou forte. Deus está fazendo um convite aqui muito interessante. Nós vimos em outros profetas que Deus promete para Israel um tempo de paz. E por conta de que vai ter paz, não vai ter guerra, não vai ter mais guerra, nós falamos isso em Miqueias, falamos isso em outros profetas. Então eles iam transformar as espadas em relhas de arados. Ou seja, os instrumentos de guerra iam servir agora para a agricultura. Aqui está ao contrário, porque antes de surgir a paz, vai existir uma grande guerra. Então, o que é relha de arado, o que é instrumento de plantação, vai se transformar em instrumento de guerra agora. É o contrário daquilo que nós vimos nos outros profetas. Porque aqui está estabelecendo guerra. Antes da paz, vai estabelecer essa grande guerra a qual o próprio Deus está proclamando. O próprio Deus está convidando Israel para essa grande guerra. Nós entendemos no Novo Testamento que, na verdade, o final dessa guerra é a vinda de Jesus, e Jesus que vai por fim a todas as coisas e subjugar todas as nações do mundo. Mas entendemos também que Israel vai ter um grande conflito no final dos tempos. E são convidados agora a pegar aqueles instrumentos que não eram de guerra, a transformá-los em guerra. Forjar a espada das vossas relhas de arado e lança das podadeiras. E antes era o contrário nos outros profetas. E mais, está dizendo assim: digo fraco, eu sou forte. Ou seja, sejam corajosos, não vacilem, o Senhor vai estar com vocês. Joel 3, 19 e 20 complementa dizendo o seguinte: o Egito se tornará uma desolação e Edom se fará um deserto abandonado, por causa da violência que fizeram aos filhos de Judá, em cuja terra derramaram sangue inocente. Judá, porém, será habitada para sempre, e Jerusalém de geração em geração. Então, aquilo que eu falei, essas nações, elas foram motivo de destruição e perdição para Israel. Agora, essas nações vão sofrer as consequências por terem feito violência aos filhos do povo de Deus. É isso que está sendo prometido aqui para o final dos tempos, o julgamento das nações. E o julgamento das nações é o que vai fazer com que haja paz para o povo de Deus. Indo para a conclusão, o que o livro de Joel pode nos ensinar é duas coisas principais. Que diante do dia do Senhor, diante da palavra de julgamento, é necessário e pede-se dessas pessoas choro, clamor, jejum e conversão. Esses 4 fatores é exigido das pessoas quando Deus está julgando, ou quando Deus diz que vai julgar. E Deus exigiu essas coisas de Israel. Exigiu choro, clamor, jejum e conversão. Todo mundo conhece muito bem aquele texto de 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e chorar e clamar e se arrepender dos seus maus caminhos, eu ouvirei do céu, derramarei sobre eles a minha misericórdia, sararei, perdoarei seus pecados e sararei a sua terra. Então, se houver o choro, clamor, jejum e conversão, Deus, ele, com misericórdia, perdoa e abençoa.
E aí, uma vez feito esses clamores, esses jejuns, esses arrependimentos, então agora a gente pode se encontrar diante da misericórdia do Senhor. E os benefícios das misericórdias do Senhor é receber do seu Espírito, receber salvação e participação nos juízos das nações. Então, nós somos daqueles que fomos alcançados pela misericórdia do Senhor. A graça do Senhor nos alcançou, nós já cremos em Cristo Jesus e nós temos o seu Espírito, gozamos da sua salvação até a vinda de Jesus Cristo para a eternidade. E também, uma última coisa que nós ainda vamos participar é do juízo das nações. O entendimento que nós temos é que quando Jesus vier em glória, antes desse momento, a igreja se encontrará com Cristo. Paulo fala de encontrar-se com ele nas nuvens, e aí vem já a igreja glorificada juntamente com Jesus para julgar todas as nações. Paulo fala aos Coríntios que nós vamos julgar até os anjos, né? A gente não sabe como vai ser isso, mas essa é a promessa e nós seremos participantes disso, nós seremos co-participantes nesse grande julgamento, porque nós, os salvos em Cristo Jesus, por causa de Cristo Jesus, já não vamos mais ser julgados por nada. Nós, os cristãos, vamos ser julgados no tribunal de Cristo, que é um outro tipo de julgamento, que não é para condenação, é somente para receber galardão. Paulo fala de que aqueles que serviram aqui na terra, através do corpo, vão ser julgados e vão receber galardão pelas obras que fizeram aqui na terra, aqui no corpo, né? E esse é o tribunal de Cristo, mas o grande tribunal, chamado de trono branco, que é Deus julgando todas as nações, segundo os textos bíblicos, nós vamos estar também participando deles como juízes também. Isso é uma coisa que é um grande mistério bíblico para cada um de nós, mas faz parte dos benefícios de ter sido aqueles que foram alcançados pela misericórdia do Senhor. Então a conclusão de Joel é justamente isso. Deus, ele terá o seu grande dia de julgamento, que começou na pessoa de Jesus, mas tem o ápice na segunda vinda de Jesus. E para aqueles que querem se ver livres desse dia do Senhor, desse grande julgamento, se pede choro, clamor, jejum e conversão. E uma vez alcançado pela graça e misericórdia do Senhor, nós recebemos do seu Espírito, o Espírito que nos batiza no corpo de Cristo, como Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 12, e nos torna participantes agora de uma natureza divina. Pedro também fala a mesma coisa. Nós somos participantes da natureza divina por conta do Espírito que em nós habita e que nos insere também no corpo de Cristo, que é a igreja do Senhor. Aí gozamos da salvação, da qual o Senhor Jesus disse: aqueles que o Pai me der, nenhum se perderá. E seremos participantes do juízo das nações. Eu espero que essa lição tenha ajudado você a compreender um pouco mais do livro de Joel. Você pode, de repente, se você não leu durante a semana, leia. São 3 capítulos somente de Joel. Leia novamente, baseado no que nós falamos aqui, e vê se assim esclareceu mais para você esse texto. Deus abençoe e até a próxima lição, que será a lição 6.